Boa noite, galera. Estamos começando mais um Pode Diversificar. E hoje estamos aqui com o entrevistado Arquidone Beats. Eu sou o Douglas Borges e ao meu lado está a Nayara Marques. Antes de passar a palavra para o Arquidones, vou passar para a Nayara, tá, amor? Você dá o início aí. Oi, Arquidones. Boa noite, tudo Boa bem? noite, beleza. Muito obrigada por aceitar nosso convite para estar aqui com a gente, falando um pouquinho mais sobre você. Já a primeira pergunta, de cara, é para você contar um pouquinho da sua história de vida, sua trajetória para a gente. Muito bem. Eu nasci aqui no povoado do Cedro, portanto eu sou natural de Trindade, né? Nasci no grande povoado do Cedro, né? E tenho a honra de ter nascido lá. Eu sou filho da dona Messias Leite Leão e do seu João Bites. Minha mãe teve 16 filhos, parto normal. Rapaz. Criou mais 2, que era do meu pai, e pegou mais um adotivo. Nós éramos 19 irmãos, perdemos um na pandemia. Aos 10 anos eu vim para a cidade, continuei meus estudos, né? Eu estudava lá na Escola Municipal São Sebastião, comecei meus estudos lá. E aqui eu estudei no Educandário Santa Terezinha, no Padre Pelágio e no Castelo Branco. Passou pelas principais aí, né? Isso. Depois eu fiz filosofia, sou ex-seminarista, fiz filosofia e fiz história na PUC, Universidade Católica, e completei meu curso de filosofia na Universidade Federal. Por último, fui secretário-geral do Sintego. Legal. Sou secretário estadual de movimentos populares do PT. Movimentos populares Isso, do PT, no do caso, PT. é relacionado a essas organizações? Isso, as organizações, sindicatos, movimentos populares, Certo. movimento de trabalhadores pela luta pela casa própria, pelo direito à terra, à reforma agrária. Então, sou secretário do partido que liga com esses setores, tem ligação com esses setores do Legal. movimento popular. O senhor me falou que naquela época o senhor tinha a ideologia do PT, por isso que o senhor filiou. De lá para cá, o senhor acha que o PT mudou um pouco a maneira de pensar, a filosofia, e o senhor até hoje congrega com o mesmo pensamento do PT? No mesmo pensamento, acredito que o Partido dos Trabalhadores fez muitas mudanças no Brasil. É verdade que nem tudo aquilo que está na nossa cartilha, até mesmo porque nós somos um partido socialista. É impossível implantar o socialismo num governo, nem mesmo em vários governos, né? Na verdade, é um sistema econômico. Aí teria que mudar o sistema econômico, que aí é mais profundo. Mas, dentro das políticas, dentro do capitalismo, o PT fez muito, mas muito pelo Brasil. Os avanços que teve na área social, muitos deles se devem ao Partido dos Trabalhadores, ao governo Lula e ao governo Dilma. Legal. Você quer fazer alguma pergunta, amor, agora? Eu posso prosseguir? Tranquilo. Vamos entrar no assunto que protagonizou, o senhor foi protagonista, né, vamos se dizer assim, no final do mês de maio, se eu não me engano. O senhor foi preso por 2 policiais militares, porque o senhor estava com um carro adesivado, até eu estou olhando aqui, o senhor está até pregado, fora Bolsonaro genocida. O que o senhor acha que levou o policial a efetuar a prisão e por que o senhor pregou esse adesivo? Se você for lá fora, eu vim com o seu carro, né, André? Mas meu carro até hoje está com uma faixa escrito fora o Bolsonaro genocida. E também eu ando com adesivo, todo lugar onde eu vou, estou divulgando isso. Por quê? Além de eu ser um militante político, acho que o Bolsonaro não está fazendo um governo voltado para atender a questão da saúde pública, porque os números, não sou eu que estou falando, não. Quem fala isso é a Universidade Federal, quem está falando isso são vários deputados e senadores, está provando na CPI que se tivesse providenciado vacina a tempo, ou seja, o ano passado foi oferecido vacinas para o governo brasileiro. Se o governo brasileiro estivesse fazendo uma propaganda de distanciamento social, pelo contrário, o presidente da República sai e aglomera com as pessoas.
se ele usasse máscara em todos os eventos que ele fosse, ou seja, se ele fosse o divulgador do cuidado que nós temos para a saúde, com certeza, e eu estou falando certeza porque são estudos feitos, de cada 5 mortes que nós temos hoje, 4 seriam evitadas, ou seja, de mais, são 500 mil, o vírus não é culpa do presidente. Aham. Agora, esse tanto de mortes, ele carrega grande parte, teria evitado no mínimo mais de 300 mil mortes no Brasil. Por isso que nós falamos que ele é genocida. Mas, no caso, você acha que essa responsabilidade ela é 100% dele? Ou você acha que a compra das vacinas teria que surgir 100% da vontade do Bolsonaro? Isso. A questão da vacina, sim. Está na Constituição e as leis do Brasil, fala que na questão de pandemia, cabe ao governo federal providenciar a vacina para o povo. Então, essa questão da vacina é única e exclusivamente culpa dele. As mudanças que possibilita prefeitos, governadores adquirir, assim mesmo está adquirindo dentro de um consórcio a nível nacional. Mas isso depois do início da pandemia. Na época que foi oferecida as vacinas, ele era o único que poderia ter aceitado. Não aceitou porque ele tem uma ideia. A ideia de que, à medida que várias pessoas pegarem a doença, aí vai tirar o anticorpos, ou seja, seria apostar na pandemia, expandir de uma tal forma que não vai ter mais para onde expandir. Aquela questão de... parece que ele foi vetado de poder interferir nessa questão das vacinas, da vacina. Não, na verdade ele não foi vetado, né? O que foi feito é que ele, por causa da pressão popular e por causa de algumas questões da legislatura, ele foi obrigado a comprar. Muito pelo contrário, houve pressão para ele comprar, não para ele não comprar, né? Aí foi que evitou. Se nós tivéssemos, a situação podia ter pior ainda do que nós estamos, porque nós temos que salvar muito, agradecer muito que nós temos um sistema de saúde pública no Brasil que é referência no mundo. O SUS, apesar de muita gente criticar, o SUS é referência de saúde pública no mundo. Se você for nos Estados Unidos, você tiver algum problema de saúde, você vai ser tratado, né? Particular. Não, aqui no Brasil também, não é público. A questão do SUS, eu concordo com a sua ideologia, eu penso também da mesma forma. Por a gente ver alguns outros países da forma que eles atuam, né? Tem país que dizem, né? Ouço falar, porque eu nunca fui para lá, mas ouço falar que se você precisar chamar uma ambulância, diz que é muito caro, né? Então, hoje, se for olhar por esse lado aí, a gente tem uma saúde... Nós temos que agradecer. O Brasil criou o sistema... Tem que melhorar, né? Tem que melhorar. A saúde, você vê pessoas passando dificuldades em filas, e isso tem que acabar. Mas a forma como é organizada a saúde do Brasil, o sistema de saúde, ele é aplaudido no mundo inteiro, né? Por causa da forma de organização do Sistema Único de Saúde. Mas até então, antes desse acontecimento, seu carro não tinha nenhum adesivo, nada plotado ainda não? Ou tinha? Na verdade, o que aconteceu? Nós tivemos agora o 3º ato. Eu escrevi um artigo, depois eu quero ler algumas partes aqui que eu acho interessante. Eu escrevi um artigo no Popular sobre essa situação. Nós tivemos o ato dia 19 de junho, dia 29 de maio e dia 3 de julho agora. Na primeira atividade que teve uma atividade anterior a essa, que foi uma carreata em Goiânia. Nessa carreata, o Sindicato de Servidores Públicos Federais distribuiu a faixa para colocar no capô, né? Tipo uma capa no capô. Em eleições, a gente percebe muito esse tipo de propaganda. Então, o presidente do sindicato, o Ademar, me ofereceu uma faixa, eu peguei, aproveitei e coloquei, né? Que era essa. Que é essa faixa. E aí, quando eu coloquei, eu deixei uns 20 dias. Nenhum policial, ninguém não me perturbou, né? Fiquei andando e tal, tirei, lavei, aí guardei. Aí nós tivemos uma manifestação no dia 29 de maio.
E aí eu deixei, né, normalmente, igual eu tinha deixado da outra vez, e em dia 31 foi que o policial me abordou. O senhor acha que foi, pelo que o senhor falou, por vários dias, o senhor não teve nenhum problema, ninguém parou. O senhor acha que foi mais algo pessoal dele, o senhor acha que ele apoia o Bolsonaro? O senhor acha que tem essa linha ou o senhor acha que não? Infelizmente tem essa linha, né? Porque é interessante, no dia, as redes sociais funcionam que é uma beleza, né? No dia que eu fui preso, em menos de uma hora, né, as redes sociais já tinham divulgado várias imagens, inclusive do meu carro, eu sendo preso, as gravações que foram feitas por mim e pela menina aqui do salão, na qual eu nem sabia que ela estava gravando, tanto é que eu falo, grava, estava gravando já, né? Aí o que a gente percebe? Que aí no mesmo dia, já saiu uma foto dele junto com o Bolsonaro, né? Ele tem direito, liberdade de escolher quem ele quer. Agora, na função de policial, ele não pode colocar a sua atividade política na frente. E ele fez isso. Ele usou como bolsonarista. Ele foi, naquele momento, como policial que estava em serviço, ele assumiu uma postura política, porque é a minha liberdade, está na Constituição Federal, que eu tenho liberdade de expressão. Ele usou uma lei de 1983, que é uma lei antes da Constituição. Essa aqui, até anotei ela aqui, é a Lei de Segurança Nacional por calúnia contra o presidente, né? Exatamente. Que hoje ela nem tem vigor, né? Mas na verdade, ela ainda não foi revogada, é isso que ele argumentou, né? Ela não foi revogada. Agora, apesar dela não ser revogada, ela está suplementada. Por quê? Porque a Constituição é maior do que qualquer outra lei. Certo. Todas as leis que são feitas, elas devem obedecer à Constituição. Então, ela está em desuso. Ele usou indevidamente essa lei. O senhor foi encaminhado lá para o departamento policial, parece que foi em Goiânia, porque aqui não quiseram receber. O que aconteceu? Lá eles fizeram alguma... O que fizeram com o senhor lá? Na verdade, o que aconteceu? Primeiro, ele me levou, porque ele pensou que ia ficar preso, me levou para o hospital. Você já pensou, uma pessoa conhecida na cidade, eu já fui vereador aqui 2 vezes, eu sou professor, então eu sou muito conhecido. Chegar num hospital algemado, né? Ele não conhecia o senhor, não? Ele, na verdade, acho que ele falou lá na Polícia Federal, ele mora em Goiânia, né? Então, certamente ele não me conhecia. Mas, mesmo assim, eu acho que dava para ele perceber que eu era conhecido, que eu sabia das leis, né? Pelos argumentos que eu apresentei. Inclusive, eu achei que não ia acontecer nada, porque eu falei, não, é meu direito, né? E cheguei gravando. Então, ou seja, ele deveria ter percebido. Ele, na verdade, a ignorância... Você acha que a emoção dele foi maior? A emoção dele foi maior, ele não conseguiu nem... apesar que ele falar que está calmo, e até minha namorada pediu no momento para estar calmo, na própria gravação eu falei, não, eu estou calmo, agora eu estou dentro da minha razão. Eu pensei que nesse momento eu ia poder convencer do contrário. Como eu estava falando, eu cheguei no hospital, aqui de urgência, passei um vexame. Você já pensou uma pessoa pública, né? Um professor. Preso, algemado. O senhor foi algemado? Fui algemado, cheguei no hospital algemado. Então, um constrangimento... Nossa, eu nunca passei por um constrangimento. Eu nunca briguei na vida. Nunca briguei, nunca dei tapa em ninguém. Aí você chegar algemado. Aí eu falei, o que eu vou fazer aqui, né? Eu falei, eu vou gritar o motivo que eu estou preso, porque senão eu vou passar vergonha aqui. O pessoal vai pensar que eu matei, que eu roubei, que é alguma coisa. Aí eu gritei no momento... Dentro do hospital. Dentro do hospital. Eu gritei lá, falei assim, gente, eu estou sendo preso aqui, não é porque eu roubei nem matei ninguém, eu estou sendo preso porque eu estava na faixa no carro, escrito, fora Bolsonaro, genocida. Então eu fiz isso, né? O senhor gritou lá por desespero, pelas pessoas por vergonha, de vergonha, de constrangimento para as pessoas. Aí eu algemado, que coisa mais humilhante. Então eu fui humilhado, né? E aí, de lá, ele pensou que eu ia ficar preso, então ele levou para o hospital para fazer exame de corpo de delito. Quando ele saiu, ele falou para minha namorada, Andréia, que ia
que está aqui, inclusive, junto comigo, né? Quero mandar um Ah. beijão para ela. É, Muito obrigado, viu? por ter ele vindo. falou para ela que eu ia para o hospital, lá no local onde eu fui preso, que eu ia para o hospital e de lá ia para a delegacia de polícia, né? Para a delegacia, não, para a polícia militar, para a cadeia. Certo. Ia para... É delegacia de polícia mesmo, Delegacia. civil. Isso, Civil, né? isso. Ele ia para lá, falou isso. Quando ele chegou lá, no hospital, o que ele fez? Ele tinha duas ambulâncias, duas viaturas. Aham. Duas viaturas para prender um professor, Nossa. desarmado, porque eu estava de calção, né? Tanto é que ele nem me revistou, ele sabia que eu estava desarmado, né? Ou seja, não tinha um motivo para daquela brutalidade que eles usaram contra mim naquele momento. E aí foi uma viatura para o hospital e foi uma viatura para a delegacia de polícia, né? Já para ir providenciando. Quando ele chegou lá na delegacia, aí o delegado, esqueci o nome, Davi, Aham. pegou e falou para ele, não pode replicar. aqui não aplica essa lei nem nada, né? Tá. Aí foi que ele me levou para a delegacia da Polícia Federal, em Goiânia. Entendi. Chegou lá, já era mais de 6 horas, eu fui abordado aqui exatamente 5 para 5. Aham. Quando nós chegamos lá em Goiânia, já era mais de 6, não tinha nem mais o escrivão, ninguém mais lá na... Aham. Aí quem teve o atendente da Polícia Federal, que ele relatou o fato do que ele, na versão dele. Ele começou falando assim, ele desobedeceu a lei de segurança, o que ele tinha falado para mim, que ele repetiu lá, e falou que eu também tinha desacatado, xingado ele. Aí falou as expressões que eu tinha xingado, que eu não quero nem repetir aqui, né? Aham. Eu falei, isso não é verdade. Isso eu não falei. Em momento nenhum, eu desafio a ele ou qualquer pessoa achar uma gravação que eu tenha desacatado. Será que nesse momento que ele falou que o senhor tinha desacatado ele, será que ele percebeu que a lei que ele tinha aplicado no senhor, ela não estaria totalmente fora e tentou aplicar isso no senhor? Talvez seria isso? Exatamente isso, né? Você fez a leitura correta. Ele tentou, porque ele percebeu que a lei já não estava, né, tanto aqui como lá na delegacia, já não aceitava mais isso, então ele começou a inventar coisas do que tinha acontecido. Aí o delegado passou uma meia hora mais ou menos, o escrivão chegou, pegou os nossos dados, tanto meu como o dele. Depois, mais meia hora, o delegado chegou. Aí o escrivão já tinha falado, ó, isso aqui não dá nada, você não cometeu crime nenhum. Mas o meu papel aqui é de colher seus dados. Na hora que ele foi colher meus dados, o escrivão falou isso. Enquanto estava falando isso, a delegacia só foi enchendo de gente, né? Porque as redes sociais... Estava bombando. bombando. Aí lotou de gente, né? Mas eu não via nada, porque estava lá para dentro, né? Mas depois que eu saí lá fora, foi o que eu vi. Aí o delegado escutou ele deu essa mesma versão que ele tinha dado para o atendente. Aí o delegado, porque é separado, né? Primeiro ouviu ele, depois me ouviu. Mas o delegado leu o depoimento dele, que é o mesmo que ele tinha falado lá fora. Falei, olha, doutor, até onde ele falou da Lei de Segurança Nacional, que eu tinha gritado, que eu estava com a faixa, isso é verdade, tanto é que ele prendeu a faixa e levou para lá, para a delegacia, né? Tanto é que a faixa está aí. Agora, quanto à questão de desacato, isso não é verdade. E por tudo isso, pelo constrangimento que o senhor relatou, que o senhor passou, o senhor abriu primeiro, eles liberaram o senhor lá. Isso, Não concluiu nada naquele momento. Isso é bom dizer, né? Que tanto o delegado aqui já tinha me liberado, falou que eu não cometi crime nenhum, e o delegado, na hora que acabou de ouvir tanto eu como ele, falou, você está liberado, por parte aqui da delegacia, você está liberado porque você não infringiu a Lei de Segurança Nacional, porque não houve nenhum crime. E agora o delegado até mesmo falou assim, infelizmente eu tenho que te devolver a faixa. Não, ao policial, né? Entendi. Uai.
Aí o policial queria Que é isso? me trazer de volta aqui para Trindade. Uai. Ainda bem que houve a deputada Adriana Corsi, que é delegada da Polícia Civil, estava lá, né? Aham. O deputado Rubens Ottoni mandou... Ué, mas que lei que é essa que te devolve pro policial? É porque ele Uai. falou assim, que eu tinha sido preso por ele. Então, o papel dele era esse. Ele tinha Aham. cumprido o papel dele, eu não cometi nenhum crime. Aí caberia a Polícia Militar. Aí depois de várias intervenções, tanto da Adriana como o advogado do PT, o advogado do Rubens Ottoni, eu tive 5 advogados lá no O senhor momento. tá bem amparado, Então, hein? estava bem amparado. O pessoal realmente foi uma mobilização muito bonita. Eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei muito Constrangido. constrangido, eu fiquei emocionado de tanto apoio que eu recebi. A Polícia Federal estava lotado, tinha 5 advogados lá me assistindo. Chegou aqui em Trindade mais advogados, porque minha rede, A rede social subiu, né? só para você ter uma ideia, eu tinha 500 seguidores no Instagram, Aham. passou para 8.500. Rapaz, subiu Então, bastante. O povo quer conhecer quem que é esse, quem que é o Arquidones, quem que, Isso, né? realmente verdade. foi incrível, foi a imprensa, né? Eu acho que o que fez o policial não me trazer de volta Ah, foi a repercussão que repercussão. teve inclusive na mídia alternativa e na mídia tradicional. Aham, No momento que saiu no Jornal Nacional a minha prisão, aham. passou 10 minutos, foi que eles resolveram. Acho que aí que o governador do estado pronunciou no momento, né? Entendi. Acho que o governador deve ter ligado para a delegacia, Alguma para coisa. a polícia militar. Tanto é que no outro dia ele já foi suspenso, né? É. No outro dia. Ele foi suspenso e Ele está foi suspenso. suspenso. Eu não tenho acompanhado o processo, porque Aí, fica um pouco chato, mas porque eu estou sabendo de policiais que estão lá dentro, né, Aham. que inclusive trabalham na mesma sala dele, ele continua suspenso. eu vi eu acho que foi uma entrevista do senhor, que a pessoa fez a pergunta para o senhor ia entrar com algum recurso. O senhor vai entrar ou já entrou com recursos contra esse policial pelo constrangimento, por algo que o senhor sofreu? Isso, eu podia até entrar pelo constrangimento, né? Mas o que eu resolvi fazer, até mesmo por orientação da família, e eu não entrei com nenhuma questão para, no caso, receber alguma coisa, até porque poderiam usar isso contra a minha pessoa, né? Então, assim, a faixa já estava um bom tempo lá, tinha ficado outras vezes. Então, assim, não tinha um intuito próprio, né? Você já tinha usado em outros trabalhos que vocês fizeram do partido, né? Para você, eu quero fazer uma pergunta. O que é genocida para você? Genocida é quando existe uma morte em grande escala, uma morte por omissão ou por ação de algum governante, algum mandatário, alguma empresa, alguma coisa. No caso, o Hitler teve o genocídio porque ele matou em campo de concentração muita gente. O Bolsonaro cometeu o genocídio porque morreu muita gente por uma ação deliberada dele de não comprar vacina. Então, ele está, não é matando literalmente com a mão, mas deixando as pessoas morrerem. Ou seja, quando ele deixa as pessoas morrer, você pode falar que ele matou, né? Eu posso ler aqui uma parte? Claro, pode ficar à vontade. Fico um pouco emocionado, porque tem um pouco da minha vida aqui nesse artigo que eu fiz em Popular. Ele matou meu pai e mais 499 mil pessoas em nosso país. A sentença constava de um cartaz erguido na Avenida Paulista, em São Paulo, por um jovem que participava no dia 19 de junho da histórica manifestação exigindo impeachment ao presidente Jair Bolsonaro e a urgente vacinação para toda a população. Mas o cartaz fosse preparado por mim, certamente deveria frisar: ele matou meu irmão, matou meu tio, meu primo, minha sobrinha e outros 3 parentes mais próximos meus. Além
de 499.993 mulheres e homens, as mortes me doeram profundamente. Se estreitos eram os laços que nos uniam, com esses familiares aprendi que a solidariedade deve ser considerada elemento natural no modo de viver em qualquer parte do mundo. Ainda a propósito, devo repetir o jornalista Pinheiro Salles: não podemos nos calar quando em nossa frente se levanta qualquer injustiça. Se um de nós se cala, mais aumenta o espaço dos defensores da violência, da iniquidade e da morte. Além de tudo, sendo ele uma pessoa estúpida, ignorante, nega os avanços da ciência, coloca seus mesquinhos objetivos acima de todas as relações humanas e da própria vida. Por tudo isso, não retirei de meu carro a faixa, fora Bolsonaro genocida. Fui então agredido, preso por um bolsonarista tenente da Polícia Militar. E como cristão, concordando com Frei Beto, também sou um discípulo de um prisioneiro político que foi torturado e morto na cruz e executado pelos soldados do Império Romano. Isso aqui é uma parte do artigo que eu fiz, o artigo é grande, né? Eu fiz para o Jornal Popular, retratando um pouco, né, dessa realidade que nós estamos vivendo no Brasil, onde morreram muita gente tiveram a vida ceifada por esse vírus e aumentada por não ter tomado providências o presidente da República. Hoje o Brasil a gente tem, infelizmente, vários problemas. E a gente pode ver que o caso, ele aumenta muito. O senhor acredita que muitos casos ele pode ter sido, vamos usar uma palavra, que a pessoa pode ter morreu de Covid, às vezes não é Covid, às vezes foi outras coisas. Eles podem usar isso para poder crescer essa quantidade de mortes pelo coronavírus? Na verdade, tem muita gente que morre, aí pega e fala, não é do Covid, não. A pessoa está com a doença e quando vem o Covid, aprofunda, e aí não tem jeito de reversão, né? Não consegue reverter. Mesmo a medicina reverteu muitos casos, mas outros não tem jeito de reverter. Então, ou seja, a causa morte, o que levou à morte foi o Covid. Eu não tenho dúvida que mais de 500 mil de brasileiros morreram por causa de complicações do Covid. Não diretamente pode ter sido da Covid, mas por causa das complicações da Covid, com certeza. Eu vi que num pedaço aí do trecho que o senhor mencionou para a gente, o senhor falou dos defensores, né? No caso do Bolsonaro. O senhor pensa que as pessoas que pensam da forma que o Bolsonaro, ou concordam com as atitudes dele, eles são igual o Bolsonaro? Nós temos a população brasileira, nós poderíamos dividir em algumas parcelas. 20% são pessoas que, infelizmente, são preconceituosas, são violentas, alimentam o ódio. Esses são bolsonaristas, que nós falamos de fascistas. São pessoas que seguem o pensamento, não é que eles são seguidores do Hitler, mas têm um pensamento que o Hitler alimentou na época, que é o fascismo, que é o nazismo. O Hitler, no caso, foi o nazismo. Na Itália, o Mussolini foi o fascismo, né? Ou seja, eles são neofascistas. São pessoas que acreditam que a solução se dá por intenção das pessoas. Então, as pessoas que querem, por exemplo, ser homossexuais, eles estão pervertidos, eles estão no pecado, né? Essas pessoas merecem a morte, ou seja, são pessoas que alimentam o racismo, alimentam a homofobia, alimentam tudo que de pior que tem nesse mundo, que é o ódio. Eu acho que
as pessoas têm que alimentar o que é de bom no mundo, que é o amor. Aí o senhor acha que o Bolsonaro ele é racista? O Acho. senhor acha que ele é racista? Em várias vezes, em várias entrevistas que ele dá, ele fala que ele não é racista. É tanto que ele tem assessores que são negros. E como explicar isso? Se ele fala que ele não é, se ele mostra muitas vezes que ele não é, tendo em vista que dentro da família dele tem negros, dentro do próprio governo dele tem negros. Como tipo assim, fica meio fora, né? Se for parar para pensar por esse lado. A questão é o seguinte, a pessoa tem trabalhadores, pessoas que trabalham para ele, que são negros. Da família dele mesmo não tem negro, né? Tanto é que ele falou que se um filho dele não poderia casar porque tiveram boa educação, não poderia casar com negro porque tiveram boa educação. Veja bem, ele não aceita nem a possibilidade de um filho dele ter relação com pessoas negras, né? Ele aceita uma pessoa empregada dele, né? Ser negro. Mas assim, nós estamos falando do empregado com um bom cargo, né? Não, você não vê o ministro, você não vê o ministro do Bolsonaro negro, né? Você tem aquele que é um segurança dele, que acompanha ele em todo lugar, que são negros, mas você vê um ministro, qual ministro do Bolsonaro que é negro? Né? O que você percebe diferente do governo Dilma e Lula, tiveram ministro, inclusive ministro do Supremo, né? Nunca tinha antes no Brasil alguém no Supremo chegar como ministro do Supremo ser negro. Com Lula teve a questão da mulher, como foi valorizado, né? O Bolsonaro chegou a dizer que ele não empregaria, se ele tivesse uma empresa, ele não empregaria a mulher, porque a mulher fica grávida, então, portanto, ela vai receber um dinheiro mais do que o homem, porque naquele momento ela não está trabalhando. Olha, essa pessoa pensa na vida, que são as mulheres. A população é formada de 51% de mulheres, e os outros 49%, as mães são mulheres, né? Não tem jeito da mãe ser homem. Ou seja, 100% da população é filho de mulheres. Ele tem que imaginar que a pessoa tem o direito da licença maternidade, porque é um direito da mulher, porque é ela que está colocando vida no mundo, né? Então, essas colocações, pensamento dele, que ele expressou. O importante disso é a gente ver que ele expressou isso antes das eleições. Então, as pessoas, para votarem, já tinham que pensar isso. Mas tudo bem, as pessoas, muitas vezes, não observam, não acompanham a vida política dos candidatos, né? Mas, pelo menos, o que ele está fazendo agora, acho que quem ainda não percebeu que esse governo é um governo altamente violento contra o povo. O senhor pensa que o Bolsonaro ele foi eleito por a maior parte da população não querer mais o governo Lula, PT, ou o senhor pensa que houve alguma fraude? Qual que é o raciocínio do senhor referente a isso? Primeiro, o fake news, né? Foi muito utilizado durante as eleições. Esse é um fator. O outro foi a facada que ele levou, né? Ele estava muito atrás do Haddad. Ele perderia as eleições. Se não fosse a facada que ele levou, ele perderia as eleições. Mas só que o meio de comunicação que mostrou essas pesquisas a maioria era a favor do Lula, estava ajudando o Lula. O senhor pensa que não existe isso, que a mídia não faz isso? Não, que a mídia, na verdade, uma parte queria o Bolsonaro, outra parte até não queria o Bolsonaro, né? Mas eles não são Lula, eles são uma alternativa que seria uma terceira alternativa. Eles são capitalistas, mas não querem um governo que seja homofóbico, que seja racista, porque isso é ruim para a imagem do próprio sistema capitalista, né? Então, nós temos, eu comecei a falar e parei, né, a porcentagem, né? Mais ou menos 20% da população são pessoas que alimentam o ódio. Nós temos aí... Então, você acha que esses 20% são pessoas fascistas? São.
não tem ideia, não sabe nem o que é fascismo. Mas a forma como eles procedem na sociedade são ideias discriminatórias. Não vou nem falar fascista, porque eles não sabem, não têm ideologia, né? Mas são pessoas que não alimentam o bem. Nós temos 20% da... Não é questão cultural, não, que o senhor está falando? Porque existe gente chucro que traz aquelas tradições... Isso, 20% alimenta isso. De certa forma, a questão cultural, a questão... Por N motivo, eles não aceitam um monte de coisa. Nós temos aí de 30%, 40%, 50%, que é a população vulnerável, que define as eleições, né? Essa população, ela é igual, quando vai um, vai igual boiada, né? Vai todo mundo, vai seguindo. Então, é o que define a eleição, né? É a população vulnerável, que vai para um lado, para o outro, vai para a esquerda, elegeu Lula. A última pesquisa do CNB, a última pesquisa saiu, o Lula teve 28% de pessoas que votaram no Bolsonaro, que vai votar nele agora. Então, são pessoas vulneráveis, que vai para um lado, para o outro, né? E nós temos de 20% a 30% que são pessoas progressistas, que querem, não são de esquerda, que também não sabem muito a ideologia, mas que querem a melhoria para o país. Então, essa melhoria, você acha que seria o Lula? E eu tenho certeza disso. Né? Eu, particularmente, não tenho dúvida. Eu sou petista, sou filiado no Partido dos Trabalhadores, mas não só por isso. Mas essa melhora não poderia ter vindo antes? Quando ele estava já dentro como presidente? Mas a população não busca mais melhoras? Se ele é assim, tão bom naquela época, fez tanto, acho que as pessoas teriam com ele, teriam a mesma visão. Porque a gente anda com uma certa pessoa porque a gente tem a mesma visão que ela, né? A gente parte desse pressuposto. Então, se as pessoas tivessem a mesma visão que ele, progresso assim como ele, elas não teriam agora na presidência até hoje? Você sabe com quantos por cento o Lula saiu da presidência da República, de popularidade? Quando ele saiu de presidente, o segundo mandato? 78%. Agora, o que fez? O Lula, porque é um mito mesmo, que fala do Bolsonaro, é o Lula. Porque uma pessoa que apanha da mídia, igual o Lula apanhou durante todo o tempo, e agora está provando que o Moro, né? Que o Lula não tinha nenhuma prova. O Lula foi preso sem prova nenhuma. O que está mostrando agora, a justiça está mostrando, é que ele está sendo liberado porque ele não cometeu nenhum crime. Desde um pouco antes, vou pegar uma fala sua, a respeito das fake news, você não acha que ambos os partidos foram afetados com as fake news? E também, no caso, falou da mídia alternativa, que ficou neutra ali, que não queria o governo do atual presidente. Mas você não acha que essa mídia alternativa pensou que, não, já que o Jair Bolsonaro está tão assim na frente, a gente tem que apoiar um candidato forte, mostrar ele mais. Não fizeram isso com o Lula, não? Nenhuma mídia? Eu não vou te falar que não teve fake news do lado do Haddad, porque isso são feitos por pessoas. Qual é a diferença? É que o que fazia o fake news do Bolsonaro era de robô, multiplicava milhões de vezes, e isso foi pago pelas empresas, a Van e etc. Mas é muito. Infelizmente, vai ter uma CPI para... Talvez até não vai chegar a CPI, né? Para estudar sobre essa questão das fake news, onde a gente já está provado isso, mas não está formalmente provado, né? O quanto a fake news funcionou nas eleições. Não, obrigado. Então, o que a gente percebe? Que essa fake news, ela comportou de maneira bem desigual. Não vou falar que não teve, mas pouquíssimas fake news feitas pelo PT ou feitas pelo Haddad. O Lula já não tinha grande mídia ao lado dele? O PT como Globo? O maior meio de comunicação que nós tivemos durante décadas aí foi a Globo. Você viu o Lula dando alguma entrevista? Você viu o Lula dando alguma entrevista nesse período que ele ficou inelegível, né? Porque eles colocaram ele inelegível, porque ele ficou preso. E mesmo depois que ele foi liberado, ele dá entrevista, na verdade a Globo quer Luciano Huck, quer o Dória, quer um de direita, mas que seja
paladável. Eles não querem o Bolsonaro porque é um louco. Bolsonaro é um Ou porque tiraram o patrocínio dele. Não, muito pelo contrário. Muito- Eu acho que eles não querem Luciano Huck. Penso Querem. eu. Eles queriam Lula, Não, continuasse da nunca. forma em que estavam. A Globo ela sempre deu muito suporte pro PT. Não, Logicamente que isso tudo foi pago, né? não. Tudo foi pago. Você está equivocado. Se você pegar a Globo, apoiou a ditadura militar. E o PT sempre se opôs à ditadura militar, né, desde a sua criação. Na verdade, o PT surgiu da queda da ditadura militar. O PT nasceu em fevereiro de 1980, a ditadura militar acabou em 85. E exatamente fazendo essa análise crítica, da qual a Globo estava junto. A Globo sempre apoiou a direita no Brasil. Inclusive, na questão do Bolsonaro, é importante dizer que ela nunca bateu no Bolsonaro, porque se a Globo quisesse mostrar quem era Bolsonaro antes, ela tinha mostrado.